Opa! Sejam muito bem-vindos aí ao canal do Dr. Glaucio. Tudo bom aí, Dr. Glaucio? Tudo jóia, William. Prazer, rapaz. Obrigado aí por você estar me proporcionando essa oportunidade de informar Informar a galera aí sobre. sobre depressão. Hoje a gente vai falar aqui, a gente vai fazer esse vídeo falando sobre depressão, que eu acredito que seja um tema bem importante para as pessoas terem noção sobre isso. Afeta aí muita gente não tem nem ideia, né, do que é. E aí eu falei, pô, vamos fazer, o Glaucio, ele é meu cliente de assessoria, e eu falei, pô, por que a gente não grava um vídeo lá pro teu canal falando sobre isso, que eu tenho certeza que é uma coisa que os seus clientes querem saber, as pessoas que estão com esse problema querem saber. Mas explica pra gente aí o que é a depressão, doutor Glaucio. William, é interessante, né, a gente iniciar até meio fazer a distinção da depressão, da tristeza corriqueira, né, que as pessoas geralmente têm, né? Uhum. O que acontece? Todo mundo vai, em algum momento da vida, né, ter uma frustração, né, ter um momento mais difícil, ou Uhum. então sofrer a perda do ente querido, né, pode ter uma tristeza, um luto, né, pode ter uma situação inevitável, né, a pessoa não vai se sentir bem com certos resultados que acontecem na vida dela. Então, ela Uhum. pode sim ter um sofrimento, esse sofrimento abalar, né, abalar bastante, Uhum. mas isso aí não necessariamente significa que ele está em depressão. Hoje em dia, a gente tem os critérios de tempo, né? De tempo que a pessoa fica. Aí, no caso, é triste, mas ao mesmo tempo com incapacidade para realizar atividades que ela já costuma fazer. Uhum. A definição de depressão, ela envolve uma dificuldade para realizar as atividades que ela já tem habilidade, já tem hábito Tá. e muitas vezes o prazer de fazer, né? A Então, gente, por exemplo, sei lá, o cara, eu adoro pedalar, adoro sair por aí de bicicleta. Então, se o cara se eu ficasse muito triste, de repente, puta, não quero nem fazer isso mais, não quero mais sair de casa, ou então perdi a vontade de trabalhar, então isso já começa a dar uns sinais diferentes, é isso? isso. E aí, assim, o que que acontece? Tem classificação mais rigorosa, né? Que fala que um período de 2 semanas, numa situação dessa, que você está realmente sem energia, desmotivado, angustiado, já seria, né, já aproximaria do diagnóstico de depressão. Tá. Só que a gente precisa realmente ter um pouco de cuidado, porque senão a gente vai começar a encontrar depressão em todo mundo. Uhum. Eventualmente, não é possível que a pessoa tenha um período desse que ela não esteja com performance boa e tudo, mas isso passe, né? Um Tá. exemplo são as situações de luto, né? Quando você tem uma perda de uma pessoa importante na sua vida, a pessoa falece, né? O pai, a mãe, né? Então, o irmão mais próximo, uma pessoa querida morre, tudo, né? Naturalmente vai haver um processo de tristeza, Uhum. pode demorar inclusive alguns meses, natural, uma reação natural, e a gente não necessariamente vai de cara diagnosticar isso como depressão. Tá. Precisa ter. Legal. E o que geralmente causa? Tipo, tem os motivos, igual você falou, tipo, tem o luto, sei lá, às vezes o cara perde o emprego, perde alguma coisa que ele gostava muito, perde dinheiro, sei lá. Mas e no cérebro, o que causa isso? É algum distúrbio de hormônio? Alguma coisa? O que é que causa realmente a depressão, assim? Do lado mais Olha, clínico, vamos falar. a grande maioria dos casos, né, dos episódios de depressão que a gente, hoje em dia, que a gente vê, são precipitados realmente pelos eventos um atrás do outro, né, ao longo da vida, que realmente causam uma reação que se chama de hipercortisolismo. O que é isso, certo? É o excesso, né, de hormônio cortisol. O que esse hormônio, né, para que ele serve?
ele tem uma função importantíssima, certo? Para secretar outros hormônios para a pessoa. O problema é quando eles são secretados em quantidades maiores por um tempo muito grande, que é, na verdade, em situações de muita frustração, uma frustração atrás da outra, ou então, assim, um emprego extremamente insatisfatório, ou uma relação extremamente desgastada, né? Ou uma dificuldade mesmo, ou um outro problema psiquiátrico que a pessoa tenha que cause esse estresse, e, portanto, esse nível de cortisol elevado. Isso aí leva a pessoa como se fosse assim, ela entra no estado de estresse crônico, passa os dias, os meses, ela vai ficando extremamente angustiada ao longo do tempo, e, de repente, o próprio organismo percebe que é insuportável você sustentar esse tipo de atividade. E aí, para uma proteção do organismo, ele simplesmente rebaixa a atividade da pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa para não, digamos assim, se for comparar com um carro que está sendo exigido na primeira marcha e acelerado até o fim, a pessoa simplesmente ela vai fundir, vai se esgotar, ela vai ter um grande problema. Então, o próprio organismo, muitas vezes, rebaixa a atividade da pessoa, Uhum. né? De maneira que ela não se Gosta arrisque, né? que não esgote a energia dela, né? Isso, não se arrisque. Porque o que, Tá. que acontece? Como é que o nosso organismo funciona? A gente, biologicamente, nós somos programados para responder àquele contexto lá do tempo das cavernas, né? A gente tem basicamente, a gente ainda somos, né, preparados para lutar contra uma fera se a gente tiver que caçar, ou então fugir dessa fera, né? São reações extremamente primitivas, né? Na verdade, que são acionadas no episódio de estresse e depressão, só que Uhum. no mundo de hoje a gente não vive nada disso. Então, é energia Certo. brutal, descomunal que a gente ocupa, que a gente acaba que demandando sem haver nenhuma situação compatível no ambiente de hoje. Quer dizer, é um gasto de energia tremendo, né? E Sim. a gente não está vivendo, ninguém está vivendo mais numa, numa caverna, se escondendo de animal perigoso, nem nada, né? Sim, entendi. Né? Existem algumas Interessante. reações também bem de comportamento de grupo, mas isso é uma história para outra conversa. Vamos lá. Nossa, me fala uma coisa. Hoje, quais são os tratamentos que existem para isso, né? Para tratar isso? É medicamento? É mais uma conversa? O que que o pessoal, o que que tem hoje que as pessoas usam que pode ser utilizado para fazer o tratamento de alguém que está com um quadro desse? Hoje, nós temos medicações, lógico, né? Nós temos desde a década de 50, né? Que foi de 1950 para adiante que houve o início de uma série de tratamentos, né? Com eficácia bem interessante. Vale lembrar que a medicação mais eficaz para a depressão ela foi sintetizada em 1956, 58, né? Até hoje a gente não tem. E nós não temos hoje nenhuma medicação mais eficaz, mais potente, né? Interessante. Apesar dela ter mais, ela tem mais efeitos colaterais, né? Tem essa Uhum. contraponto. Nós temos medicações não só para depressão, né? Tem outros sintomas também que acompanham que a gente acaba utilizando para tratar. Nós temos a psicoterapia, lógico, né? A psicoterapia, né, para casos leves, né, muito bem conduzida, né, com responsabilidade, com compromisso, né, Uhum. e muitas vezes com o terapeuta bastante atento, né, a gente pode, sim, logicamente, né, ela é muito importante, né, ajudar, dar um suporte, enxergar os pontos cegos aí da pessoa que está sofrendo, né,
ajudá-la a encontrar na convivência dela, locais onde ela possa encontrar um amparo também, né? É um porto seguro, né? Exatamente, né? E nós temos também essa é um pouco mais polêmica, né? Que às vezes dá muita discussão, tem grupos que são contra, né? Casos extremos, certo? De uma falha nesses métodos, né? Existe sim um recurso, né? Que é a eletroconvulsoterapia, que é popularmente conhecido como eletrochoque. Tá. Então, e aí esse método é meio que demonizado, como se fosse Uhum. uma punição, como se o médico tivesse Castigando a criando pessoa, né? justamente, né, castigando, né, punindo e tudo. Mas, assim, em casos muito selecionados, em casos que há uma problemática grave, com risco de suicídio grave, com impossibilidade severa, certo? A gente utiliza, né? Até porque, quando a gente fala em depressão, a gente tem muito cuidado que existe a depressão melancólica, clássica, certo? Que todo mundo, assim, que não é tão difícil, né? Não precisa ser médico muitas vezes para reconhecer, Uhum. mas existem depressões também um pouco mais inquietas, mais agitadas. Essas aí são até melhores para a eletroconvulsoterapia, e são depressões bipolares. Essas aí são desafiadores, inclusive para psiquiatras, viu? Inclusive, ela tem, Interessante. né? Isso aí também é um excelente tema para a gente conversar numa próxima oportunidade. Show de bola. E me fala como que um psiquiatra pode ajudar uma pessoa que está em depressão? Qual que vai ser o papel desse profissional para ajudar a resolver esse problema? É. Ah, por que a gente procura o psiquiatra? Porque se houver, né, um sofrimento não só psicológico, né, digamos assim, né, tentando de fazer uma divisão, né, psicológico e orgânico, né, alguma outra condição médica, né, que possa estar acompanhando, sem dúvida o psiquiatra vai ter uma facilidade de pertencer aos dois terrenos, certo? Uhum. Então, a partir de um olhar do psiquiatra, é possível, simultaneamente, né, cuidar, né, das questões um pouco, né, iniciar uma abordagem, né, se ele se sentir seguro, ele pode até manter uma abordagem mesmo psicológica, digamos assim, propriamente dita, ou então, e também, logicamente, entender tudo que se passa, assim, os aspectos que acontecem que pode estar acontecendo dentro do organismo da pessoa, eventualmente se pedem exames, né? Cada vez mais, assim, estão surgindo já algumas tentativas inclusive, fazer testes genômicos, né, Interessante. para poder a gente tentar, na verdade, agora, hoje em dia, ainda mais para a gente determinar a medicação, né, se o diagnóstico continua mesmo com contato direto, olho no olho, conversa franca, inclusive, e algumas vezes até conversa com os familiares, ainda é assim. Tá. Mas, assim, de qualquer maneira, o médico tem acesso, sim. Se, na verdade, ele é habilitado, né? Tem para buscar, assim, outras situações, como, por exemplo, uma doença de tireoide, né? Um hipotireoidismo, né? Uma pessoa pode simular uma depressão, ela pode ficar desmotivada, com o olhar Uhum. baixo, e tudo, e a solução, uma das melhores formas de reverter é identificar a doença da tireoide, tratar e acompanhar, não só, né, ver o deprimido e acreditar que isso aí é uma depressão, simplesmente, né? Para outras doenças, né? Na verdade, até quando a gente gripa, né? A gente fica um pouquinho deprimido por um dia, fica meio mole, né? Faz uma Uhum. depressão. Então, existe certo, a gente precisa ter cuidado com as situações no corpo da gente que tem repercussão no humor, né? E aí, Perfeito. sim,
questão do psiquiatra a gente ressalta por conta dessa questão também, né, bioquímica, nessa questão do corpo, né? Aí tem um diagnóstico mais preciso, né? Que vai ser o profissional que vai conseguir te ajudar a realmente enxergar a situação como um todo, né? A situação completa. Lembrando que, logicamente, leva tempo, né? Assim, pode não ser possível no primeiro atendimento, mas o primeiro atendimento já se pode, né, buscar uma investigação, inicial e tudo, né? E, logicamente, trabalhar junto do psicoterapeuta, né? Tem muita coisa, psicoterapeutas, coaches, dependendo da análise que for feita, né? Da disposição da pessoa, né? A gente tem, sim, no consultório, eu tenho, sim, inclusive, pacientes que são atendidos também, não só por psicoterapeutas, né, por coaches, né, que eles têm um compromisso, uma responsabilidade, né, e com certeza conseguem, né, ajudar. A população que sofre é muito grande, né, se a gente ficar só com os profissionais de saúde para abordar vários aspectos dele, continua ficando difícil, né? Legal. Olha, acho que esse vídeo aqui ficou bem informativo, ficou bem bacana. Deu para quem tiver aí alguma ideia ou estiver percebendo algum desses sintomas, acho que ficou bem claro que ela precisa buscar ajuda, precisa procurar um profissional para ajudar. E a gente vai deixar todos os contatos aqui do Dr. Glaucio na descrição desse vídeo. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho que ele desenvolve, agendar um horário com ele para conversar, seja para você, seja para alguém que você acredita que precisa da ajuda dele, fica à vontade para clicar nos links aqui embaixo. Glaucio, obrigado por hoje aí. Muito legal esse assunto aí, acho que deu uma clareada para muita gente aí sobre a depressão. Eu que agradeço, William, né? Feliz aí, você ter gostado. Espero que todos também gostem. Show de bola, valeu pessoal, até depois. Tá ótimo, de boa.